Cumprimento todos os meus irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos. Deixar aqui um pequeno estudo, uma palavra para os irmãos em nome de Jesus. Nessa noite aqui de quarta-feira, estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? Que Deus venha abençoar a sua casa, que Deus venha abençoar a sua família. Que o Senhor Jesus Cristo venha transbordar a sua vida de unção, de poder, de graça do Espírito Santo de Deus e te revestir nesses últimos dias de muito grande autoridade e de muito grande discernimento de espíritos, irmãos, porque nós estamos vivendo os últimos dias em nome de Jesus Cristo. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesse breve ensinamento, nesse breve estudo, se encontra lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 31. A misericórdia do Espírito Santo de Deus. Deus é santo, Deus é poderoso e não tem outro. Diz assim as sãs doutrinas, as sagradas escrituras em nome de Jesus. Jesus é avisado do ódio de Herodes. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai, retire-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide, dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. É muito forte essa resposta a qual o nosso Mestre, a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deu ali para Herodes, ele deu ali para os fariseus. E nós estamos vivendo dias atuais em nome de Jesus Cristo. Diz a história judaica, meus irmãos, que Herodes Antipas, ali a qual Jesus se referiu chamando ele de raposa, Herodes Antipas ali diz a escritura sagrada que era filho de Herodes o Grande, do construtor daquele templo ali, se eu não me engano, ali um século antes ali da vinda de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Antipas, ele é sucessor de Herodes o Grande, que foi aquele que perseguiu Jesus, aquele que tinha perseguido Jesus ali na sua infância, a qual quando os 3 reis magos se encontram ali no palácio de Herodes, e ali os reis magos ali pedem autorização para ir até o menino Jesus, sabendo que pelas profecias sagradas ele iria de nascer em Belém de Judeia. E a Bíblia vai dizer que desde o nascimento do menino, Herodes, por saber que tinha nascido o rei Jesus, o menino Jesus, Herodes ele já tinha muita fúria, Herodes o Grande. E vai relatar a história, meus irmãos, que a história judaica daquele tempo, que Herodes, ele vem ali da descendência de Esaú, irmão de Jacó. Nós sabemos muito bem a história de Esaú e Jacó, que Esaú ele vende a primogenitura para Jacó, ali pelo um prato de lentilha. E por ele vir dessa geração de Esaú, ele nunca poderia ser rei, porque ele não tinha qualificações para ser rei. Lembrando em Lucas capítulo 1, 32, que o legítimo sucessor teria que ser da linhagem de Davi. E Herodes ele estava ali sendo rei, mas o povo não aceitava como rei e nem como líder, porque como as sagradas escrituras, como Deus ele já tinha colocado. Então, ou seja, Herodes era um impostor. Irmãos, e Jesus, ele rebate ali os fariseus
quando os fariseus chegam até Jesus mais uma vez para falar ali do ódio que Herodes sentia por Jesus. A raposa, irmãos, e aqui eu puxei do grego, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Eu puxei aqui do grego daquele tempo, porque para a gente falar muito da história, a gente tem que ir pelo tempo que vivia, que Jesus vivia. Raposa do grego significa alopex, quer dizer ligeiro, quer dizer que ele é um animal ligeiro, que ele tem os seus ataques noturnos, que a raposa ela é oportunista. Além de ser oportunista, ela rouba já alimentos, e ela tem até e ela é tão esperta, meu irmão, ela é tão astuta, que ela rouba até alimentos de animais grandes que já fizeram as suas presas. Então, ou seja, se tem um leão ali, ele mata a sua presa, e ali ele fica bobeando com a sua comida ali, ela vai e rouba. Por quê? Porque a raposa é um animal astuto. Jesus ele comparou Herodes como uma raposa. Jesus chamou Herodes de raposa. Então, ou seja, como um animal astuto, como uma pessoa ilegítima, porque Herodes estava ali ocupando um cargo que não era dele. Não era genuíno, não era verdadeiro e não era legítimo. Herodes ele era um usurpador daquele tempo. Ele era um atravessador, alguém que estava ali tentando se aprimorar, alguém que estava ali tentando pegar algo que não era dele, sentado numa cadeira a qual ele não era para ele sentar, a qual ele não tinha preparo, a qual ele não tinha característica de nada. Então Jesus compara Herodes como uma raposa. Ele se autoproclamou rei dos judeus, mas ele era da descendência de Esaú, e o povo não o aceitava como rei e nem como líder, porque, como já dissemos, o legítimo sucessor da linhagem está lá em Lucas 32, que teria que ser do tronco, que teria que ser ali da linhagem de Davi. Irmãos, uma raposa, ela é pomposa. O que significa pomposa? Ela tem os pelos ali cheios, meus irmãos. Os pelos ali são cheios em nome de Jesus Cristo. Mas ela é um animal esquelético. Ela é um animal ali todo esquelético. A raposa. E sabemos nós, em nome de Jesus Cristo, que quando Jesus ele veio a esta terra, Jesus ele deixou ciente que haveria nesses últimos dias falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, falsos ensinadores, impostores. Teriam homens em lugares que não é para estar, mas estão nos lugares a qual não foram chamados, porque foram usurpadores, são ilegítimos, são mentirosos, não são genuínos. Por não ser genuíno, não prega o evangelho genuíno. Por não ser genuíno, prega o evangelho da mentira, o evangelho dos últimos tempos, que seria o evangelho de facilidade, que seria o evangelho sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a santidade, sem compromisso com as coisas santas do Senhor, sem compromisso com os mandamentos do Espírito Santo, sem compromisso até mesmo com o selo do Espírito Santo, até mesmo com o batismo do Espírito Santo, a qual a palavra nos diz no livro de Efésios, que não vos entristeçais ou extinguais o Espírito Santo de Deus, a qual vós fostes
selado para o dia da vossa redenção. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo no livro de 2 Timóteo capítulo 4. Paulo ele exorta a Timóteo a perseverar na sã doutrina. Ele exorta a Timóteo a perseverar nas sagradas letras das santas escrituras sagradas. Nós vivemos os últimos dias, meus irmãos, a qual muitos usurpadores, a qual muitas raposas têm introduzido dentro, aleluia, da igreja, têm introduzido dentro de templos uma grande infâmia, uma grande blasfêmia, uma grande profanação daquilo que é sacro, daquilo que é sagrado. E nós não podemos ficar quietos nesses últimos tempos, aleluia. Nós não podemos pegar aquilo ou ignorar o que está acontecendo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Homens, aleluia, intitulados pastores, verdadeiras raposas, pomposo por fora, bonito por fora, mas esquelético por dentro, porque estão ocos, porque estão vazios do Espírito Santo de Deus. Por isso que estão vazios, aleluia, emprestar a sua mente, a sua boca, emprestar o seu corpo para Satanás, para que Satanás possa habitar na vida deles. Como diz as Escrituras, eles estão falsificando o Evangelho. Eles estão tendo o Evangelho como causa de ganho. Quando o Espírito Santo ele enche Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, Estevão ele entrega a sua vida pelo Cristo ressurreto. Estevão entrega a sua vida, aleluia, como amor pela cruz do Calvário, como amor que Jesus Cristo deu o Espírito Santo para ele. Daquilo que ele pregava, ele tinha plena convicção, porque Estevão estava cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Estevão estava transbordando. E quem transborda do Espírito Santo, como diz no livro de São João capítulo 15, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim; da justiça, porque o príncipe deste mundo já está julgado; e do juízo, porque vou para o Pai e não vos verei mais. São os últimos dias. O joio está sentado em cadeiras, pensando que está no poder, pensando que aquilo que ele está introduzindo dentro de uma instituição chamada igreja, não por homens, mas espiritual, e tudo que é do Senhor é perigoso, irmãos. Tudo que vem da vertical, tudo que vem do alto, é perigoso tocar. E estão tocando nas meninas dos olhos de Deus. Estão expulsando, matando os profetas do Senhor. Como Herodes ele tinha ódio de Jesus, eles também hoje querem nos esganar. Eles têm ódio de nós. Mas Jesus falou, aleluia: dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje, amanhã e no terceiro dia eu sou consumado. Irmãos, nós estamos vendo hoje fábulas, irmãos. Nós estamos vendo hoje trabalhos de mercenários, usurpadores, mentirosos, falsos, profanos, iníquos, irmãos. Hoje devia do pastor, aleluia, estar com seus membros
com as suas membresias de seus ministérios, orando, jejuando, lendo a palavra, aleluia, aprendendo nas Santas Escrituras, descendo um vale, subindo ao monte, no evangelismo, seja lá onde, aleluia, hoje estão jogando futebol, hoje estão ensinando obreiros a jogar futebol, hoje estão ensinando obreiros, aleluia, a se misturarem com as coisas deste mundo. Nem o padre faz isso, irmãos. Eu nunca vi a igreja católica fazendo isso. Já pensou o padre falando assim: ó, agora nós vamos jogar futebol agora no nosso horário vago. Hoje é o culto do futebol, aleluia. Irmão contra irmão. Irmãos, nem o padre ele faz isso, irmãos. Nem os católicos faz isso, irmãos. Eu conheço católicos totalmente decentes, totalmente com pudor. Enai Komanagastuki Libanda. Cuidado, irmãos, para você não ser enganado pela raposa. Cuidado, para a raposa não roubar o teu tesouro, aleluia, porque a raposa é astuta, roubar a tua salvação, colocar dentro da tua cabeça, aleluia, que isso não tem nada a ver, que você pode fazer o que quiser, aleluia, que você sobe quando a trombeta soar de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, irmãos. Eniko Managashorenegai. Ela é bonita por fora, irmão, por seus pelos, mas é um animal esquelético. Raposas, estamos no mês de raposas. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 8. De graça recebeste, de graça dai. Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Jesus disse: eis que vos envio, aleluia, como o cordeiro no meio de lobos. Estamos no meio das feras, estamos no meio dos lobos, no século 21, no ano de 2022, meus irmãos. A frieza, o esfriamento nunca foi tão grande, aleluia. A apostasia, ela paira sobre a face da terra. A apostasia, ela paira sobre os ministérios, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da mentira que está instaurada. Nunca se viu. Renicou Neflá. Nunca se viu, meus irmãos. Nunca se viu quantas coisas erradas, quantas facilidades. Antigamente, o jovem ia para os templos, chegava ali, estava chorando para ser cheio do poder, ser batizado com o Espírito Santo, para transformação, regeneração de caráter, transformação, quebrantamento de ego, quebrantamento de transgressão, quebrantamento de pecado, aleluia. Hoje, os pastores seguram o jovem no futebol. Futebol com os irmãos, tem nada a ver. Lambada com as irmãs, tem nada a ver. São João Gospel, tem nada a ver. Renai Comandega. Últimos tempos, dias trabalhosos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleraste que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine, engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
Além deles tolerar Jezabel, ele se prostitui com Jezabel, ele se prostitui com as coisas do mundo, ele se prostitui, aleluia, com esta meia dúzia de fábula, com esta falsificação do evangelho que estão fazendo neste século 21, aleluia, tolerando a profetisa que se chama Jezabel, tolerando, aleluia, as coisas erradas, tolerando a profanação do templo, a profanação do sagrado. Últimos dias. Últimos dias estamos vivendo. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, que havendo se corrompido com aqueles que ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Romanos capítulo 1, versículo 32. Não são apenas dignos de morte os que fazem, mas também os que consentem que fazem são dignos de morte, sofrendo a pena do fogo eterno, assim como Sodoma e Gomorra, que tolerou aquele pecado, aleluia, que estava ali todo mundo contaminado com as coisas daquela terra, com a sexualidade, com a homossexualidade, com a idolatria, meus irmãos, aleluia, com a carnificina que tinha naquele lugar, sofrendo a pena de fogo eterno. Esta geração também, meus irmãos, vai cair no fogo de Jeová, vai cair no fogo eterno. Enai Komanagastuki Limai. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito os anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Todos aqueles que falsificam, aleluia, a doutrina sagrada, as santas escrituras do santo evangelho, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, fundamentada nas raízes apostólica dos 12 apóstolos do Cordeiro, aleluia, todos aqueles que estão ali falsificando, tirando J, tirando tio, é anticristo. E o poder do anticristo impera. Livro de 2 Pedro, de capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perseguição. Encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor. Eles estão negando o Senhor com suas obras. Antigamente, aleluia, a igreja estava na rua, hoje poucas pessoas estão na rua, hoje poucas pessoas têm um compromisso em pregar a verdade, hoje poucos estão amando verdadeiramente, meus irmãos, hoje muitos estão dando esmola para o povo, aleluia, hoje muitos estão oferecendo aquilo que é da carne, aquilo que é dos homens, o evangelho terreno, o evangelho diabólico, o evangelho, aleluia, que não é o evangelho a qual escreveu Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a qual, aleluia, ali em 16 séculos, usou ali 40 autores, homens que foram cheios do Espírito Santo, homens iletrados, homens que não sabiam nem o beabá, homens que não sabiam o ABCD, mas o Espírito Santo descia sobre aqueles homens, aleluia, enchia do poder do Espírito Santo de Deus, homens a qual não errou, a Bíblia Sagrada, a qual foi escrita em 16 séculos, não tem ruptura nenhuma, aleluia, não é o livro mais vendido, conhecido mundialmente como o livro da capa preta, o livro de Jesus Cristo, o livro do poder de Deus, o manual da vida, o manual que muda tudo, meus irmãos. Os homens estão falsificando. Raposas
são raposas, são Herodes, impostores, usurpadores. Fábula, meus irmãos, evangelho carnal, evangelho racional, aleluia, porque o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, sempre foi sobrenatural, sempre foi espiritual, meus irmãos. Dias atuais, é muito difícil. Portanto, primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nós temos a revelação de Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, foi selado com o selo da promessa, tem a revelação de Deus, tem a revelação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele espera. Cinge vossos lombos, irmãos, dos vossos entendimentos, seja sóbrio, fique atento nesses últimos dias. Fique atento que a raposa está solta. Fique atento que a raposa está solta. Fique atento que esse animal astuto, diabólico, satânico, está usando muitas pessoas. Eu não estou falando de quem está no mundo. Eu estou falando, aleluia, do joio que é introduzido desde o tempo de Jesus Cristo dentro da igreja. Mas Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As raposas estão comendo o rebanho, irmão. As raposas estão matando as ovelhas. Essas ovelhas já estão mortas espiritualmente. Essas ovelhas desta forma já estão condenadas ao inferno, porque rejeitaram a verdade, preferindo o erro, e Deus lhe enviou a operação do erro, segundo a Tessalonicenses. Por quê? Porque conhecendo a verdade, deram crédito para a mentira. Eles gostam, ele ama a mentira, porque a mentira não precisa sair do pecado, porque a mentira, aleluia, não precisa casar no papel, porque a mentira, aleluia, pode andar no seu pecado, pode andar na vaidade, pode andar prostituindo, pode andar roubando, pode andar fumando maconha, pode fazer o que quiser, aleluia, e pode dar glória a Deus, aleluia, e tomar santa ceia, porque o pastor aceita, porque aquele ministério aceita, porque aquela instituição aceita. Os pecadores são bem-vindos, aleluia. Mas a igreja de Coríntio, Paulo ele repreende, aleluia, na cara aquele jovem que tinha adulterado. Paulo fala assim para aquela igreja: olha, igreja, nem entre o gentil tem pecado tal aqui dentro, por isso eu entrego a carne dele para destruição, para Satanás, para que no dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo o espírito dele seja salvo. Tirai do meio de vós este iníquo. Enai comando coma nagachanda namai. Rica lamaia. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Os verdadeiros são minoria, irmãos. Os verdadeiros não tem muito amigo não, não é aclamado não, tá? Mas o que importa é que pregamos. Quer ouça ou deixa de ouvir. Fique com esta palavra em nome de Jesus.